Por essas bandas de cá andava Virgulino, famoso lampião, como o rei do cangaço, homem mais corajoso do sertão. Ninguém nunca lhe roubava nada, a não ser Maria Bonita, sua amada, que roubou seu coração. Esse casal atrevido comandava um bando de cangaceiros, botava medo no delegado e era temido por fazendeiro. Andava armado com suas espingardas, que nem os homens de farda paravam esses forasteiros. Seu transporte era cavalo, suas vestimentas, gibão, sua dança era chachado, sua crença, cristã. Carregava sempre um indigente do seu santo da terra da gente, Padim Cício Romão. E não acabe por aqui, porque esse bando fez história, e para isso convidamos a tia Orlando, que vai resgatar essa memória, e nosso professor Alisson Queiroz, para falar aqui para nós de da nossa linda trajetória. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Boa tarde aos nossos meninos e os nossos convidados que estão online. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de passar nesse momento a palavra para a nossa coordenadora, a coordenadora do grupo junino da nossa escola, nossa companheira Andréa Caetano. Oi, boa tarde a todos e todas. Boa tarde a quem está nos acompanhando. A quem está nos acompanhando através da live, pelo Instagram do nosso grupo, Brilho Junino, né? Vamos começar o nosso seminário no coração do sertão, brilhava Lampião. Então, esse seminário é com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, né? Faz parte aí do projeto, do edital de fomento para os grupos de ciclo cultural e tradicional do Ceará. Então, nós estamos aqui no nosso primeiro evento desse edital que o nosso grupo acessou. E hoje a gente vai debater um pouco sobre esse tema com a companheira Orlânia, que é nossa historiadora aqui, nossa sem terra, também dirigente do movimento, e o companheiro Alisson, que é aí uma ferramenta principal do nosso grupo também, que contribui aí sendo o coreógrafo do nosso grupo. Então, a ideia, socializando com os meninos, né, com o Alisson e com a Orlânia, é que eles tenham aí um tempo para explanar sobre o assunto e depois a gente abre se alguém tiver alguma pergunta ou alguma contribuição e vamos aqui se organizando dentro do nosso tempo. Então, vamos iniciar com a companheira Orlânia. Vamos receber ela aí com uma calorosa salva de palmas virtuais, mas temos uma sala cheia de gente ali, então vai dar certo. Então, Orlânia, seja bem-vinda. Olha aí a sala funcionando. Orlânia, bem-vinda. Então, boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos da Brilho Junino. Dizer que é uma alegria imensa poder estar aqui colaborando com vocês nesse seminário. Já iniciar minha fala dizendo que é muito importante, né, esse espaço, não só pelo momento de formação, mas também pela Secretaria estar fazendo esse investimento de garantir não só o apoio com recurso, né, Secretaria de Cultura com apoio de recurso, mas também com o momento formativo, né, principalmente para as crianças, em uma temática tão importante como essa, né, porque a temática do cangaço, a temática da dança é uma temática que tem uma disputa política ideológica também, né? Então, a gente vai trazer essa abordagem, né? Claro, trazendo mais para o caráter da luta social mesmo, tem uma criminalização em torno, né, do que foi o cangaço, né? E a gente vai poder ver isso na apresentação, abraçar toda a meninada aí que está na sala
Eu preparei o apresentação, e aos que estão nos acompanhando pela live também, né? Estamos na live aí no Instagram. Abraçar os professores, educadores, também o coreógrafo, o Alisson. E aí eu vou compartilhar com vocês a apresentação que eu preparei aqui, tá? E aí vou desaparecer aqui da tela para... Olane? Vocês vão aí me avisando se estão conseguindo ver, tá bom? Ainda não. Tá aparecendo não, né, ainda? Não. Apareceu? Para mim, não. Apareceu agora? Apareceu ainda não. Tá, deixa eu tentar novamente. Só um instantinho, tá, gente? Tudo bem, Olane. As tecnologias que a gente ainda está pegando prática, vai dar certo. Acho que vai dar certo agora. Acho que a minha internet tá um pouquinho fraca. Apareceu aqui que a Orlane está apresentando, mas ainda não apareceu o que, não. Tá, gente, então para mim não... Talvez já carrega, tá? Então eu vou falando aqui, iniciando a apresentação, tá bom? Então eu dividi minha apresentação em 3 momentos, tá? Um breve histórico sobre a origem do cangaço. Quando aparecer na tela aí, vocês me avisem, tá? Um breve histórico sobre a origem do cangaço, porque para a gente poder chegar no chachado. O chachado é originário do cangaço, né? O cangaço que cria essa dança, que espalha por todo o sertão do Nordeste, né? Uma dança que ficou conhecida em todo o território nacional. E um pouquinho da questão da própria luta pela terra mesmo, do contexto, né? De quando surgiu o cangaço, e da própria dança em si, o histórico da dança, tá certo? Então, vou tentar, se a apresentação não aparecer, eu vou continuar do mesmo jeito. Deixa eu só tentar mais uma vez aqui, que é melhor para vocês conseguirem visualizar também, né? Agora foi? Agora sim, deu certo. Deu certo, né? Então, vamos lá. Breve histórico da origem do cangaço. E a apresentação é um videozinho. Vamos lá. O cangaço, ele surge no século XIX, né? Entre o século XIX e o século XX. E nesse século, o que está acontecendo? A República Brasileira, ela dá os primeiros passos, né? A gente teve a proclamação da República em 1889, e o que a gente chama de Primeira República vai de 1889 a 1930. É importante a gente dizer que o surgimento da República, ele nasce da aceitação das elites brasileiras, né? A proclamação da República foi através do Exército Brasileiro, que produziu uma república de caráter autoritário e excludente, garantindo os privilégios das classes dominantes e a negação do direito das classes exploradas.
Então, esse é um período que vai haver muitas revoltas, né? A organização de muitos movimentos sociais durante essa primeira fase da República, que é o que a gente chama de República Velha. E nesse período, o poder estava concentrado nas mãos dos coronéis. E aqui na região Nordeste era predominantemente um território agrário, né? Logo, o que a gente chama, né? O que os historiadores chamam de oligarquia agrária. O que era predominante também no território, tanto no Nordeste como Minas Gerais, São Paulo, mas especificamente no Nordeste, por essa concentração de terras, né, nas mãos de poucos e muita gente numa condição de miséria. Então, é um período que é caracterizado pelo poder das oligarquias rurais ou agrárias, né, como a gente chama na história. E, como eu disse, nesse período houveram muitas revoltas, né? Dentre elas, a gente pode destacar a revolta de Canudos, que foi uma afronta ao Estado brasileiro, ao Exército, né? Vocês que já estão no Fundamental Maior devem já ter tido aulas sobre isso também, né? Que foi a primeira vez que o Exército foi utilizado para combater a revolta popular, né? Que é a revolta de Canudos, onde foi necessário 4 expedições para poder destruir o povoado de Belo Monte, né, que aconteceu na Bahia. Por que eu estou trazendo essa questão das revoltas populares? Porque o cangaço, ele surge dessa insatisfação também, né, com a situação do território do Nordeste brasileiro. Os coronéis, eles eram os senhores da vida ou da morte. Era eles quem diziam quem vivia e quem morria e a condição que essas pessoas iam viver, né? Porque era uma exploração imensa, né? Você simplesmente existia para produzir a riqueza dos coronéis, garantir a concentração de riqueza na mão deles, né? Então, assim, o cangaço surge em função disso, para combater isso, de uma insatisfação social com aquela realidade de miséria que aquelas pessoas passavam. Então, como eu disse no início da minha fala, existe diversas narrativas que criminalizam o cangaço, né? Chamam de bandidos, estupradores, enfim, uma forma de deslegitimar essa organização que existia naquele período. E aí eu trouxe uma definição de um historiador muito conhecido, muito respeitado do século XX, né, Eric Robensbaum, que ele define o banditismo social como uma forma bastante primitiva de protesto social organizado. Por que uma forma primitiva? Porque, diferentemente das organizações sociais que a gente tem hoje, né, de construir de modo mais coletivo, a diversidade de sujeitos, olhando para as várias análises da realidade, o cangaço não, ele, de certa forma, ele agia de forma imediatista. Por quê? O que o cangaço fazia? O cangaço, ele fazia saques nos comércios daquele período, né, nos armazéns, que na época eram armazéns, saqueavam e distribuíam para aquelas pessoas que estavam em condições de miséria. Né? Então, essa era uma das ações que o cangaço fazia e também tinha muito conflito com os proprietários de terra. É bem verdade que, em alguns momentos, Lampião, que era uma das principais referências do cangaço, ele chegava a fazer acordos com alguns desses fazendeiros, né? Alguns relatos disso. Mas, em sua grande maioria, as ações do cangaço eram nesse sentido de tentar ajudar essa parcela mais pobre da sociedade. Principalmente no território, né, do sertão nordestino, que a gente sempre tem essa realidade muito dura da questão da seca, né, da falta de geração de renda. Então, nesse período especificamente, era uma condição de miséria absurda. Então, isso também não era tão bem visto, né? Porque mesmo as pessoas que recebiam parte dessa doação, digamos assim, que Lampião fazia, achava a forma como ele proporcionava isso violenta, né? A invasão dos armazéns e tal, a tomada à força, mas mesmo sendo beneficiados, eles
ainda tinham essa visão de que não era o mais correto, né? Então, o Lampião ele vai entrar para o cangaço em 1920, né? Ele e dois irmãos dele. E na época o líder do cangaço era o senhor Pereira, e ele recebe o Lampião. Há muitos relatos, né, de que o Lampião entra para o cangaço por conta da insatisfação também para tentar vingar a morte do pai dele, que foi assassinado por policiais na frente dele, né? Então há bastantes relatos sobre isso. E em 1922, o senhor Pereira, que era o líder do bando, né, do bando de cangaceiros, ele se afasta do bando, vai para Goiás, e aí o Lampião ele assume o bando. E aí ele herda do senhor Pereira, né, as táticas de combate e também a questão da dança. Então, ele já havia nessa questão da dança antes mesmo do Lampião. Então, o Lampião ele vai ser o responsável por apresentar a dança nos outros estados do Nordeste, né? Porque ele também difunde o cangaço para os outros estados. E aí, em 1928, o Lampião teve que deixar Pernambuco, né? Que era onde ele ficou a maior parte do tempo, apesar de ter circulado pela Paraíba, pelo Alagoas, mas nesse período ele estava em Pernambuco, e aí ele foi se refugiar na Bahia. E chegando no sertão da Bahia, ele encontrou várias pessoas que também eram de Pernambuco, né, e dos outros estados por onde ele já tinha passado. Ele encontrou essas pessoas lá, e ele juntou essas pessoas para ensinar a dançar o chachado. E assim a dança foi se espalhando por todo o sertão nordestino, né? Foi na Bahia, depois foi para Sergipe, Alagoas ele já tinha ensinado também, Pernambuco e tal. Então, com esse voluntariado, ele disseminou a ideia da dança do chachado. E aí, em 1938, na Fazenda Angicos, né, o Lampião e o seu bando foi morto por policiais da Volante, né, a mando do tenente, né, numa expedição do tenente João Bezerra. É importante, mesmo que a gente está falando com crianças, mas é importante a gente dizer da violência que foi, né, a brutalidade que a Volante usou para o assassinato do Lampião e seu bando, né? O bando de Lampião teve sua cabeça degolada, né? E foi exposta numa praça como o que a gente chama de derrota exemplar. Assim como o Canudos, derrotar o bando de Lampião também era uma questão de honra, né, para o Estado brasileiro, porque assim, ninguém conseguia pegar o Lampião, ele era muito inteligente, né? Ele e o seu bando conseguiam driblar a Volante assim com agilidade imensa. Então, por isso que houve essa exibição das cabeças dos integrantes do bando de Lampião. E o chachado, vamos lá ao que nos cabe aqui diretamente falar sobre essa dança, né? É uma dança típica do Nordeste brasileiro. O chachado surgiu nas regiões rurais do Pajeú e Moxotó, que são no sertão pernambucano. E a origem do chachado, gente, é muito interessante a gente aprender, porque geralmente a gente vê danças, mais uma dança, a gente não busca saber as origens, não só a origem da palavra em si, mas o porquê que se desenvolveu essa dança, em torno de quê, né? E a origem do chachado, ela vem do termo chachá, que significa escavar a terra, capinar, ou do barulho das alpercatas. O que é uma alpercata, minha gente? É uma sandália de couro. Acho que nós do sertão, todo mundo sabe o que é alpercata, né? Mas por um acaso tiver alguém que não sabe o que é uma sandália de couro. E aí é bastante interessante porque a relação da dança, ela surge a partir do cotidiano dessas pessoas. Ela tem uma relação direta com o modo de vida das pessoas. Os primeiros passos do chachado, eles surgem nos mutirões, né? E quem era que estava nesses mutirões? Os cangaceiros, porque eles eram trabalhadores, minha gente. O que a gente esquece de falar na história, às vezes a gente comete muito equívoco, que parece que essas pessoas não eram gente.
porque eram do cangaço, não tinham uma vida, né? Então, assim, nos mutirões, a dança, ela copiou movimentos dos mutirões para limpar as plantações e para bater o feijão. E também na construção de casas de taipa. Lembra que eu falei lá no início que era um período de bastante dificuldade? Então, não havia casa de alvenaria. As casas, quem tinha casa, era casa de taipa. E o mais interessante da gente perceber é que o trabalho era feito em mutirão, né? Então, isso tem muito a ver com a nossa vida no assentamento também, né? O nosso trabalho coletivo e que vai nos moldando no sentido da nossa cultura mesmo, do nosso fazer diário, do nosso modo de vida. Então, os movimentos do chachado, eles surgem daí, dos movimentos que eles faziam nas atividades laborais. E aí, não diferente para o período histórico, né? 1900 e pouco, 1920 até 1930 ali, era uma dança exclusivamente masculina. A gente não tem registros, né, que houvesse a participação de mulheres no cangaço antes de 30, né? Até 1930, os bandos eram compostos exclusivamente por homens, né? Então, só a partir de 1930 é que as mulheres vão integrar os bandos. E aí, como era que eles dançavam? Como é que era esse negócio, minha gente? A dança era feita em fila indiana, né? Os cangaceiros faziam uma fila, colocavam as armas na frente do corpo deles como se fossem damas. Não tinha mulher, né, no cangaço. Então, eles dançavam com as armas como se essas armas fossem mulheres, né? Como se fossem suas damas. E aí, o chefe do bando, ele ficava na ponta da fila puxando versos, né? Então, esses versos, né, iam sendo repetidos pelo restante do bando. A dança, ela simbolizava gritos de guerra ou a celebração das vitórias do bando, né? Então, assim, não havia instrumentos, é importante dizer, pois como é que uma dança tão animada não havia instrumentos? Né? A princípio, no surgimento do chachado, não. Né? O que dava ritmo era o arrastar dos pés. Mas aí a gente vai ver que tem uma diferencinha nessa questão do arrastar. O arrastar, quando ele diz aqui, não é um arrastar como a gente está acostumado a arrastar o pé no chão. É uma pisada, sabe? O arrastar dos pés e o compasso era a batida das armas no chão. Então, o que eles tinham que dava a sonoridade na dança eram as alpercatas e as suas armas. A alpercata de rabicho, ela servia de percussão e era reforçado pela batida da arma no chão. Né? Então, esses eram os dois instrumentos que davam a sonoridade. E aí, o modelo de rifle que o cangaço utilizava, que os bandos utilizavam, eles tinham uma argolinha no rifle. E aí, essa argolinha era para eles amarrar na lua da sela, né? Que eles montavam. E para se deslocar de um lugar para o outro, eles levavam as armas amarradas na sela. E essa argolinha, quando eles iam dançar, ela servia para dar o ritmo também da dança. E os versos, lembra que eu falei que o chefe do bando fica lá na ponta da fila dizendo versos? Os versos, eles eram sobre a saga do cangaço ou sobre os confrontos, as vitórias, né? Sempre que eles faziam as suas danças, eles era como se fosse uma contação de história, né? Seja para narrando como é que foi o confronto com a volante ou até mesmo com algum fazendeiro, ou sobre a sina do cangaço mesmo, dos desafios que era em cada território, né? De como é que eles sempre estavam na mata, né, fugindo da volante e tal. Então, os versos citados pelo líder que ficava na ponta retratavam essas questões. E eles sempre dançavam após algum enfrentamento à volante, ou mesmo por lazer, né? Apesar de existir relatos que eles só dançavam após os confrontos e que não tinham instrumentos também,
tem alguns relatos, né, de algumas pessoas, tanto da Volante, como de algumas pessoas, de alguns vídeos antigos de pessoas que chegaram a ver o Lampião, que dizem que eles ia aonde tinha um tocador e trazia, no caso, o instrumento a sanfona, né, eles traziam para animar o bando. Então, tem esses relatos também. E quais são os passos do chachado? E aí, o principal passo do chachado é a pisada, como eu falei para vocês, né? Que lá atrás está dizendo a questão do arrastar, mas o principal passo do chachado é a pisada. Então, é aquela coisa de bater o pé no chão, né? Vocês estão dançando aí, vocês devem ter ensaiado bastante, mas é a questão de bater o pé no chão, né? 3 ou 4 movimentos para as laterais do corpo, né? A gente vê que é bem rápido, um movimento rápido, e sempre batendo o pé no chão, que é o que chama a pisada, né? E uma perna é a base. A gente percebe que tem uma perna que ela não movimenta muito, ela só dá sustentação ali para você virar, para poder movimentar esses 3 ou 4 movimentos para laterais com a outra perna. E aí, a partir de 1930, com a chegada da Maria Bonita, né, no bando, que era a esposa do Lampião, outras mulheres também passaram a se integrar no bando e também a dançar, né, a poder dançar o chachado. E aí a dança deixa de ser individual, né, e passa a ser já de casal. E aí foi sendo inserido instrumentos musicais, como o pífano, zabumba, o triângulo e a sanfona, isso já na dança do chachado hoje, né? Hoje o chachado é dançado em pares, né? Mas desde a inserção das mulheres no cangaço já começa a essa dança em pares, mas hoje, especificamente, a dança é feita, na maioria dos casos, em pares. Perdeu um pouco a característica, que é a questão da pisada, né? Como eu estava falando para vocês. Por quê? Porque hoje se dança chachado, mas é arrastando o pé mesmo. Talvez, assim, por não ter tanto conhecimento assim aprofundado sobre a dança em si, né? Então, assim, não tem uma técnica específica para dançar, então habituou-se a dançar mais arrastando o pé, mas o movimento, aqueles 3 ou 4 movimentos, eles são com batida do pé, com a pisada do pé, né? Batendo forte no chão. Então, e hoje os grupos que tem, né? Existem diversos grupos que dançam chachado e que trabalham essa questão da história do cangaço também, que divulgam. Eles dançam mais com essa característica de arrastar o pé no chão. Mas as demais características, que é a questão da indumentária, as alpercatas, né, as canções também, elas seguem, né, ainda sendo no mesmo ritmo, sendo as mesmas músicas, né, como também uma forma de garantir essa questão da memória e da história do cangaço. Uma das principais canções, né, assim, que era dançada pelo bando do Lampião era Mulher Rendeira, né, que acho que todo mundo conhece, não vou cantar porque a minha voz não é saudável para isso, mas é uma das principais músicas que o bando cantava e dançava quando faz suas comemorações. Opa. Então, o chachado é uma herança cultural, né, deixada pelo cangaço, e assim, uma herança realmente porque é uma dança para nós, né, que a gente segue reproduzindo essa dança, mas pelo valor cultural que ela tem no sentido de estar relacionada com o modo de vida das pessoas, né, com o aspecto da produção e reprodução da existência desses sujeitos. Como a gente disse, ela não se originou de algo pensado, a gente vai dançar passo tal, a gente vai criar passo tal. A dança, ela surge a partir dos movimentos que os trabalhadores faziam no seu cotidiano, né, das ações diárias que eles faziam. E aí é importante também a gente relacionar com a questão da luta social, né? Foi um grupo que não durou tanto tempo assim, que tentou combater as injustiças sociais naquele período, que foi muito criminalizado
é que tem várias narrativas sobre que a gente precisa aprofundar mais. Então, fica essa tarefa também para o Brilho Junino aprofundar cada vez mais sobre a história do cangaço, sobre a história do chachado, né? E era um pouco isso que eu tinha preparado para vocês, né? E aí eu queria pedir aí para a técnica para reproduzir um videozinho que tem, né? São imagens originais do Bando do Lampião dançando chachado, já com a participação das mulheres. Muito bem, Orlânia. Foi bem pontual no tempo. Não sei quem está na técnica que ficou com essa tarefa de transmitir um vídeo, mas quem for, pode assumir aí. Estão me ouvindo? Vocês me escutam? Às vezes eu estou falando. Pronto. Pois bem. Então, segundo o Renato, é o Luiz Paulo. Pronto. Enquanto o Luiz Paulo prepara aí o vídeo para soltar para a gente, né? Agradecer a Orlânia, arrasou aí, os meninos que estão assistindo, tanto lá na sala de aula, como quem está aqui nos quadradinhos. Vão guardando aí se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, e a gente vai daqui a pouco passar para o Alisson para trazer aí um pouco de como foi essa ideia do tema. Orlânia, ele está te pedindo o link. E aí, mais uma vez, né, ressaltar que esse aqui é o nosso seminário do nosso grupo Arraiá Brilho Junino, que estamos realizando aqui com o apoio da Secretaria de Cultura Estadual, né, através do edital de fomento para os grupos de ciclo de cultura tradicional do Ceará, nosso grupo Brilho Junino, que vem aí com o tema Vem Dançar Chachado na Cultura Popular. Então, a gente está realizando os nossos momentos de formação, nosso grupo que já se apresentou uma vez assim de ensaio no dia do aniversário do nosso assentamento, mas que ainda vai ter sua estreia completa no final desse mês. E também já recebeu alguns convites para se apresentar em outros arraiás. Então, quem der tudo certo, quem for para o nosso arraiá do Frei Humberto, vai poder ver nosso grupo Brilho Junino se apresentando. Vamos torcer para que dê certo. Vão se apresentar aqui no Mada Junino, que é o festival aqui do município de Madalena. Então, nosso grupo que sempre arrasa. E eu sou suspeita para falar, porque são sempre os melhores e as melhores dançarinas de todos os festivais. Luiz Paulo, vai dar certo? Estou aqui usando de toda as minhas manobras. Pode mandar. O Renato está online, porque ele podia mandar o link. Ela mandou pelo Renato, pelo que eu entendi. O link da. O Renato não está na sala, ele não poderia. Pois então, a gente encerra as apresentações desse vídeo, se ele der certo, daqui para mais tarde vai dar certo. Isso. E agora vamos receber de novo aquela calorosa salva de palmas de ainda há pouco, o nosso companheiro e coreógrafo da nossa Brilho Junino, o Alisson, está com a palavra. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, não sei se vai dar para vocês me ouvirem bem, porque eu estou na cidade. Aqui está muito movimentado, tá bom? Mas eu vou tentar falar aqui da melhor forma possível. Tá dando para ouvir direitinho? Assim, Ana. Pronto, beleza. Bom, gente, vou começar aqui
já pegando um pouco da fala da Orlânia, né? Que foi muito bem aí na fala dela. Acho que quem tinha alguma dúvida sobre chachado e sobre cangaço, acho que essas dúvidas agora diminuíram bastante, né? Quando eu tive essa ideia e repassei para a Glaísa, que repassou para o coletivo da escola, a gente trabalhar esse tema, né? No coração do sertão reinava Lampião, foi justamente para realmente mostrar a verdade sobre o chachado, sobre o cangaço, e quebrar alguns mitos, né, que tem, pelo menos aqui dentro da nossa comunidade, do nosso município. Porque o chachado e o cangaço em si, na minha avaliação, tem de muita importância e tem muita riqueza cultural, né, para o nosso Nordeste. E as nossas crianças não tinham esse conhecimento que deveria ter em todas as escolas, palestras sobre o chachado e sobre o cangaço, para eles realmente saber quem foi Lampião, quem foi o bando de Lampião, né? Que ligação tem o chachado e o cangaço, que agora eu acho que todo mundo está sabendo, porque a fala da Orlânia foi muito esclarecedora para todo mundo. E quando eu comecei, quando a escola abraçou o tema e a gente começou a trabalhar, aí foi onde eu fui vendo que realmente não teria tema melhor para a gente trabalhar esse ano. Porque tudo que eu já pensava, eu fui tendo a certeza. Porque quando a gente ia ter nos ensaios, os meninos iam falando, chegava e falava, algum deles, né? Tio, o Lampião era mau. Tio, o Lampião roubava, né? Aí eu ia começar a explicar para eles que Lampião não era mau, que Lampião ele não roubava, né? Ele não era um ladrão. E eles foram começando a conhecer, foram quebrando alguns mitos. E isso me deixava muito orgulhoso, sabe? Porque realmente o que eu pensei de início estava certo, né? Que muitos deles não conhecia e quem conhecia era conhecido de uma forma negativa, de uma forma que não é o que a gente quer, porque não é a verdade, né? Como a Orlane explicou, o Lampião era um revolucionista, né? Era um grupo de revolucionistas que buscava melhorias para as pessoas do nosso sertão, que eles eram revoltados com o que acontecia, né? De certa forma, escravidão, né? Que tinha na época. E daí eles foram percebendo a importância que tinha Lampião, a importância que teve o cangaço e a importância que tem até hoje, né? Porque todo mundo sabe que Lampião é um símbolo, né? É um símbolo da Revolução. E hoje os meninos estão bem empolgados, né? A gente já teve, que nem a Andrea falou, a gente já teve o nosso ensaio aberto, eles realmente estão incorporando, a gente tem coisa que eu nem passei para eles e eles me surpreendem, não surpreendem só as pessoas, eles já estão me surpreendendo. O Davi, no dia do nosso ensaio aberto, ele estava assim, com um perfil totalmente assim, bem característico de Lampião. Aí eu tenho certeza que isso foi ver vídeo no YouTube, né? Para conhecer, porque era coisa que eu não tinha nem passado para eles. E isso me deixou muito feliz, sabe? Só que a importância do tema não foi só passar a mensagem, passar as informações, passar tudo que a gente queria só para os nossos dançantes. Porque uma coisa que era para ser muito viva dentro do nosso município, da nossa comunidade, do campo mesmo, né? Mas que está morrendo, né? É uma coisa que está morrendo, é uma coisa que não está mais sendo repassada, porque antigamente era passado, né, dos mais velhos para
para os mais novos, né? Essas histórias sendo repassadas. E hoje em dia não está mais, entendeu? A gente está deixando essa riqueza cultural, a nossa história mesmo do Nordeste, para trás. Tão importante que é Lampião, né? Então, a importância do nosso tema não era só passar para as crianças, não era só fazer uma dança bonita, né? Porque, querendo ou não, o chachado chama muita atenção, né? Em termos de dança. Mas era realmente, sim, passar para as pessoas que iam nos assistir que Lampião ainda está vivo, né? E cabe a nós não deixar ele morrer, né? Cabe a nós repassar sempre, quando a gente puder, numa roda de amigos, deixar esses assuntos e passando para as pessoas o nosso conhecimento, o pouco que a gente vai aprendendo juntos. E esse era realmente o sentido do nosso tema, né? E eu acho que está sendo realmente repassado. Eu não acho, não, tenho certeza. Porque foi muito... O nosso ensaio aberto foi um evento, não foi um evento nosso, a gente foi fazer participação, né? E não deixa de ser nosso, porque era no aniversário do nosso assentamento, né? E a gente somos sem terra, nossa quadrilha somos sem terrinha, e a gente foi participar desse evento, e as pessoas, antes da gente terminar a nossa apresentação, já era as pessoas batendo palma, assim, de pé, né? Quem estava sentado se levantaram e batia palma antes da gente acabar. E isso, tanto para mim como a coordenação da escola em geral, deixa uma satisfação muito grande, sabe? De saber que a nossa mensagem está sendo repassada, saber que as pessoas compraram também o que a gente estava querendo repassar. E isso deixa a gente muito feliz, né? O sentimento que eu tenho, os meninos também da quadrilha, a Glaísa, a Lurdênia, toda a escola, que a gente é uma equipe que se doa muito, né? A gente é um coletivo muito... A nossa quadrilha só sai, do jeito que sai, realmente para brilhar nas noites de São João, porque o coletivo realmente abraça mesmo a causa. E eu, particularmente, estou muito feliz, porque eu já dancei em vários grupos juninos e sempre quis, sabe? Trabalhar o chachado, mas nunca tive a oportunidade, sempre era outro tema. Aí a companheira Elione ainda estava com a gente, eu já tinha falado com ela também, próximo ano a gente vai trabalhar o cangaço, né? Chegou a pandemia, nos atrapalhou, né? Atrapalhou todos os grupos juninos, mas nosso grupo voltou firme e forte, e acredito que todo mundo realmente está sabendo a real importância do nosso tema, a mensagem que a gente quer passar, e o coletivo todo está muito feliz. E é isso. Obrigada, Alisson. Muito massa trazer Eu que agradeço. esse resgate de como foi aí chegar nesse tema, né? Vem dançar chachado na cultura popular, com o nosso grupo Brilho, que no ensaio aberto já mostrou o que é que vai vir aí pela frente, quando os passos já estiverem todos fechadinhos. Bom, gente, não sei se alguém vai querer contribuir, fazer alguma pergunta, colocar também que a live está sendo feita no Instagram, e o Instagram tem um tempo para encerrar a live, e a gente já está quase estourando o nosso tempo, né? E ressaltar mais uma vez, né, da importância do nosso momento aqui, do nosso seminário. Depois de um momento de pandemia que ainda não acabou, né? A gente deu uma trégua, tá mais tranquilo, mas a gente ainda está com contaminação, ainda está acontecendo contaminações pela Covid-19, que inclusive a gente está aí retomando o número de casos, né? Está voltando aí uma alta, então é importante que a gente continue se cuidando, que a gente fique atento para que nós não tenhamos que viver, Deus o livre guarde, uma quarta onda da Covid-19. Então, por isso, esse fomento da cultura, ele veio nesse período de pandemia, porque esses grupos culturais, porque essas atividades culturais estavam paradas e precisando aí de apoio. Então, mais uma vez, o apoio para nosso seminário vem
da Secretaria de Cultura do Estado, né, através do edital de fomento para o Grupo de Ciclo de Cultura Tradicional do Ceará, que a nossa Brilho Junino acessou, e que a gente está aí fazendo alguns trabalhos. E, de nossa parte, em nome da coordenação do nosso grupo, Brilho Junino, agradecer a Orlânia, agradecer ao Alisson, a nossa escola 25+2, que está ali todo mundo reunidinho, contribuindo e assistindo ao nosso seminário, a quem nos acompanhou pela live, né? A quem está aqui no Meet com a gente, quem conseguiu acessar o link. Muito obrigada pela companhia de vocês, por terem ficado aqui com a gente. Alguém vai querer fazer mais alguma fala ou a gente vai... A Glaísa não testa minha miopia, Glaísa, que tu tá longe. Queria que a Glaísa falasse um pouquinho. Alguém está dizendo que quer fazer uma fala ali. E eu vou passar aí a palavra para a sala lá da Escola 25+2. Pronto, me escutam aí, pessoal que estão no Meet, que estão... Sim. Me escuta, André? Sim, Alex. Agora começou uma pequena zoada, mas nós estávamos te escutando. É só para complementar assim. A Glaísa, tu... É só para complementar um pouco a fala. O Alto já me escutam? O Alto já falou aí, né? Complementou bastante a fala da Orlânia, mais uma vez, enquanto escola. A gente gostaria de agradecer, né, os nossos dois companheiros, a Orlânia, nossa historiadora aí do Movimento Sem Terra, o Alisson, nosso coreógrafo de muitas datas e que não desiste dos nossos pequenos. E escuta, André. Sim, a Glaísa, pode falar. Não desiste, a gente sabe que a gente começa sempre, todos os anos, daquele jeito, que só o Centerrinha da 25+2 sabe como é que a gente começa, mas a gente tem certeza que no final sempre dá certo. E como historiadora, que também sou, é muito importante a gente saber o porquê das coisas, né, meu povo? É muito importante, não, para além de dançar, para além de brincar, para além de se divertir, mas a gente adquirir conhecimento. E o tema do Chachada é isso, é um assunto, é uma temática que é conhecimento puro, que é história pura, que é a história do nosso povo, que é a história do nosso povo lá no século passado, que é uma representação aí do que a gente foi por muitos e muitos séculos, né? Da exploração, do sofrimento do nordestino, do período em que o nosso Nordeste, a nossa região, era dominada por quem tinha terra, e terra sempre foi sinônimo de poder, como eu sempre falo nas turmas quando a gente debate esses assuntos, terra sempre foi poder, né? E em alguns anos atrás, não faz muito tempo, quem dominava eram os coronéis, né? Eram os coronéis que tinham a terra, que tinham poder, que tinham dinheiro, que também tinham poder político. É isso? E no meio disso tudo surge a resistência, surgem grupos que são interpretados de diversas formas, né? O Estado tem sua interpretação e a interpretação do Estado, a forma do Estado ver digamos, estruturar isso na sociedade é de um jeito, e aí nós, enquanto povo do campo, enquanto povo camponês, nós temos que ter conhecimento, né, termos as nossas referências, as nossas interpretações, porque senão, se a gente não tiver o outro lado da história, nós também vamos ser considerados, né, os lampiões, os cangaceiros da atualidade. Nós não somos, né? Nós não podemos deixar que sejamos interpretados pela sociedade, pela mídia, de forma errada. Por isso, a gente tem que estudar, conhecer a nossa história atual e também a nossa história de algum tempo atrás. Um passadozinho bem curtinho, né? O cangaço é de um passado de praticamente ontem, da década de 30, como a Orlânia mostrou. Então, assim, só para ressaltar, falar da importância da temática e que os meninos estão fazendo
bonito demais, estão tentando representar bonito demais isso aí com a ajuda e a contribuição do nosso coreógrafo, nosso companheiro Alisson, tá certo? E convidar mais uma vez para a nova arraiá na nossa escola, que será a apresentação oficial da nossa Brilho. E aí nós temos aí a proposta de data para o dia 23 deste mês, já está se aproximando. Temos também aí, nesse momento, já confirmação e convites em outros momentos, como a André já ressaltou. E, mais uma vez, agradecer, né? E darmos aí umas palmadas para os nossos convidados. E é isso, André. Isso, Aglaísa, obrigado pela contribuição, né? E mais uma vez, agradecer aos meninos, a Alisson e a Orlânia, e parece que a técnica conseguiu o vídeo, então a gente vai, Luiz Paulo se garantiu aí, e a gente vai assistir o vídeo que a Orlânia comentou, e já a gente já se encaminha aí para o finalzinho do nosso seminário. Fiquem aí com a gente. Solta aí, Luiz Paulo. Oi, caba danado, bom no pé para xaxá. Oi, caba danado, bom no pé para xaxá. É no triângulo nu, é no zabumba bumba. Caba danado, bom no pé para xaxá. É no triângulo nu, é no zabumba bumba. Caba danado, bom no pé para xaxá. Sou sanfoneiro do norte, sou cantador do sertão, sou conhecido por... Muito bem, aí nossos lampiões e marias bonitas da Brilho Junino, que vão arrasar dia 23 no arraiá da Escola da Maio 2, vão arrasar no Frei Humberto, aqui no Mar do Junino, no arraiá do João Sem Terra, então vai ter muita apresentação. Já convidar a nossa companheira Orlânia para vir para o nosso arraiá da 25/2, dia 23, para ver os meninos e as meninas se apresentando lindamente. Então, Orlânia, Alisson, vocês querem aí dizer umas considerações finais para o nosso seminário? Obrigadão por terem participado, se somado com a gente. Orlânia? Não, eu só queria agradecer, né, pela oportunidade da gente estar falando um pouco mais assim, sobre o Xaxá, né, para não ficar só nas nossas apresentações. Acho que essa tarde foi uma tarde muito importante para todos aí da escola e quem está nos assistindo, né? E é só agradecer mesmo. E falar que quem estiver assistindo, não perca a nossa apresentação. É muito boa. A quadrilha está muito boa, está muito massa. Vocês não vão se arrepender. Então, André, também só queria agradecer o convite e a oportunidade de poder partilhar, né, um pouco da história com vocês, dizer que é nossa responsabilidade enquanto pessoa formada na luta, né, resultado da organização popular também, que hoje resiste ao Movimento Sem Terra, que luta contra as injustiças sociais, que é um dos principais movimentos de luta pela terra da atualidade, né, que enfrenta, como a Aglaísa colocou, diversas narrativas, diversas criminalizações também que tentam nos legitimar, né? Então, poder compartilhar da história com os nossos sem terrinhas é fazer um pouco da nossa responsabilidade enquanto sujeito social e político, né? Desejar a vocês excelentíssimas apresentações, com certeza vai ser muito bonito. Já vi a Brilho mais pitototinha, né? Há 2 anos atrás, já arrasavam muito, agora já tão grande, né? Com certeza dançando cada vez melhor. E dizer da responsabilidade, né, que a gente tem enquanto grupo, que é de realmente nos apropriar do conhecimento daquilo que a gente está fazendo.
infelizmente, às vezes a gente vê, né, pessoas às vezes dançando, mas sem ter propriedade da temática, sem saber discutir o tema. Então, a importância desse seminário está exatamente nisso, né? Não de só fomentar o grupo com condições para dançar, né? De garantir o figurino, mas de fazer com que o grupo compreenda a essência da temática que está dançando, né? Então, parabenizar a Escola 25 de Maio 2, toda a organização, coordenação do grupo, a companheira Andréia, a Glaísa e todos os demais educadores aí da escola que se doam por inteiro, né, para que esse grupo sempre aconteça. Então, não vou poder ir no dia 23, infelizmente, mas espero encontrar vocês lá em Fortaleza, no Arraiado do compadre Frei, Huberto, lá. Então, a gente vai poder estar vendo vocês se apresentarem, desejar muito, muito sucesso aí, continue estudando, né? Nosso país está num momento muito difícil e nós temos uma responsabilidade imensa. A educação tem um papel fundamental para que a gente compreenda essas mazelas que a gente está vivendo, que a gente seja sujeito nessa transformação. Então, um abraço a todos e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Gente, eu amei essas palmas. Essas palmas são geniais, fica muito bonitinho. Então, nós que agradecemos, Orlânia e o Alisson, mais uma vez, pela contribuição. Uma pena que a Orlânia não vai estar dia 23, mas dia 25 estaremos lá. Luiz Paulo está só compartilhando tela, eu sinto que ele quer fazer alguma coisa com essa compartilhada de tela. É para soltar uma música, Luiz Paulo, a gente encerra. Ah, ele quer soltar uma música, vamos ouvir a música. Vai lá, Luiz Paulo. Quando encerrar aí, vocês dizem, aí eu solto a música. Só para encerrar. Ah, então é quando eu encerrar. Pois pronto. Então, gente, mais uma vez, obrigado. Lembrando aí que nosso grupo junino vai se apresentar dia 23 na escola, lá no Quieto. Se der tudo certo, no dia 25, lá em Fortaleza. Dia 20, não sei quando é aqui na Amada Junino, porque deu um branco. E dia 29, 18. Lá na João Sem Terra. Então, muito obrigado. No coração do sertão brilhava o lampião. Vem dançar chachado na cultura popular. Palmas para nós, do grupo. E é isso, obrigadão. E até a próxima. Não pode estar botando isso aqui que eu guardo. Taca essa aí, hein? Era um tempo de cobra e de serpente, o cangaço era a maior diversão. A canção conta a história de um tenente que vinha acabar com o lampião.